A verdade que quase ninguém quer ouvir sobre juntar dinheiro. Deixe-me começar com algo que vai contrariar quase tudo o que você já ouviu sobre dinheiro. Se você acha que não consegue juntar dinheiro porque ganha pouco, você está olhando para o problema errado. A renda raramente é o fator decisivo. O comportamento é. Eu vi isso se repetir durante décadas. Pessoas com rendas modestas acumulando patrimônio com tranquilidade, enquanto outras, com salários altos, bônus frequentes e status social invejável, viviam permanentemente à beira do colapso financeiro. Não por azar, não por falta de oportunidade, mas por falta de estratégia. E quando digo estratégia, não falo de algo sofisticado. Pelo contrário, a verdadeira estratégia para juntar dinheiro é silenciosa, quase entediante. Ela não gera histórias para contar em jantares, não rende aplausos, não aparece em manchetes, mas funciona. O problema é que a maioria não quer o que funciona, quer o que emociona, quer sentir progresso rápido, quer a sensação de vitória imediata. Juntar dinheiro exige exatamente o oposto disso. Exige aceitar que o progresso real é lento, previsível e acumulativo. Exige tolerar a ausência de excitação. Exige resistir ao impulso constante de transformar cada ganho em consumo. A sociedade moderna fez um excelente trabalho em convencer as pessoas de que guardar dinheiro é perda de tempo, de que você deve aproveitar agora, de que sempre haverá outra oportunidade amanhã. Mas a realidade é cruel com quem pensa assim. O amanhã sempre chega e quase sempre cobra juros. Se você quer chegar em 2026 financeiramente mais forte, a primeira coisa que precisa entender é que juntar dinheiro não é um evento. Não é algo que acontece quando sobra. É um sistema deliberado, construído com intenção. Quem espera sobrar nunca junta. Quem planeja, junta inevitavelmente. A estratégia silenciosa começa com uma decisão interna. Parar de usar o dinheiro como ferramenta emocional. Parar de gastar para compensar frustração, cansaço ou comparação. Enquanto você usar o dinheiro para regular emoções, ele nunca ficará parado tempo suficiente para crescer. E aqui está a parte que incomoda. Ninguém vai te aplaudir por isso. Ninguém vai notar. Ninguém vai validar suas escolhas. Mas o silêncio é exatamente o sinal de que você está fazendo certo. Porque riqueza real cresce longe do barulho. Porque a maioria nunca junta dinheiro, mesmo querendo. Existe uma ilusão muito comum que impede as pessoas de juntar dinheiro, e ela começa com uma frase aparentemente inofensiva. Quando eu ganhar mais, eu começo. Eu ouvi isso a vida inteira, e posso afirmar com tranquilidade: quase ninguém começa depois. O motivo é simples e desconfortável. O padrão de vida cresce junto com a renda, quase sempre no mesmo ritmo, ou até mais rápido. A pessoa não melhora financeiramente. Ela apenas se adapta a um custo maior. O dinheiro entra e sai com a mesma velocidade. O saldo continua zero, só que com mais esforço envolvido. Esse é o primeiro erro estrutural. Acreditar que juntar dinheiro é consequência natural do crescimento da renda. Não é. Juntar dinheiro é consequência de restrição deliberada. Enquanto você não criar o hábito de separar antes de gastar, o dinheiro nunca ficará. Ele sempre encontrará uma saída. E o mundo moderno é extremamente eficiente em criar saídas para o seu dinheiro. Assinaturas, upgrades, parcelamentos, pequenos luxos recorrentes que parecem inofensivos isoladamente, mas que juntos formam um sistema perfeito de drenagem financeira. A maioria das pessoas não perde dinheiro em grandes decisões ruins. Elas perdem em centenas de decisões pequenas, repetidas sem atenção. O problema não é o gasto ocasional. É o gasto automático. Aquilo que você nem percebe mais, mas que consome sua capacidade de poupar mês após mês. Outro erro comum
é tratar poupança como sacrifício temporário, algo que você faz enquanto aguenta. Isso nunca funciona no longo prazo. O que funciona é tratar a poupança como uma despesa fixa, não negociável, tão obrigatória quanto moradia ou alimentação. Quando você se paga primeiro, o resto se ajusta. Quando você deixa para depois, o depois nunca chega. Existe também um fator psicológico poderoso: comparação. As pessoas gastam para não se sentirem para trás, para não parecerem menores, para não destoarem do grupo. E essa necessidade silenciosa de pertencimento é um dos maiores inimigos da saúde financeira. Eu sempre observei que quem junta dinheiro de verdade vive um pouco fora do ritmo da multidão. Não no sentido de isolamento, mas no sentido de independência mental. Essas pessoas não tomam decisões financeiras para sinalizar sucesso. Tomam decisões para construir estabilidade. Juntar dinheiro exige aceitar um desconforto específico, o de não transformar todo o ganho em prazer imediato. Exige suportar a sensação de que você poderia gastar, mas escolhe não gastar. E essa escolha, repetida ao longo do tempo, é o que cria diferença real. A maioria quer resultados diferentes mantendo os mesmos hábitos. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Se você quer chegar em 2026 com dinheiro acumulado, precisa aceitar agora que seu comportamento diário precisa mudar antes que qualquer número mude. Na próxima parte, vou explicar como estruturar um sistema simples e silencioso que funciona mesmo para quem ganha pouco, e por que sistemas vencem força de vontade todas as vezes. O sistema silencioso que funciona mesmo quando a motivação some. A maioria das pessoas acredita que juntar dinheiro é uma questão de força de vontade. Essa é uma das maiores armadilhas mentais já criadas. Força de vontade é instável. Ela varia conforme o cansaço, o humor, o ambiente e até o nível de estresse do dia. Apostar nela é como construir uma casa sobre areia. Funciona por um tempo, depois desmorona. O que realmente funciona é sistema. Um sistema bem desenhado elimina a necessidade de decisão constante. Ele transforma o comportamento correto em padrão automático. E quando algo se torna automático, ele deixa de depender de disciplina heróica e passa a depender apenas de estrutura. A estratégia silenciosa para juntar dinheiro começa exatamente aí, retirando a decisão da equação. O dinheiro precisa ser separado antes que você tenha tempo de pensar no que fazer com ele. Antes que desejos apareçam. Antes que justificativas sejam construídas. Antes que a comparação com outras pessoas entre em cena. Quando o dinheiro chega e uma parte dele já tem destino definido, poupança, reserva, investimento, o restante precisa se adaptar. Nunca o contrário. A maioria faz o oposto. Gasta primeiro, sente o prazer e depois tenta poupar o que sobrou. E quase nunca sobra. Não porque o universo conspira contra elas, mas porque o cérebro humano prioriza o presente de forma agressiva. Isso não é falha moral, é biologia. Por isso, qualquer estratégia que dependa de você se controlar melhor está fadada ao fracasso. O caminho inteligente é aceitar suas limitações e desenhar o ambiente de modo que o erro fique difícil. Eu sempre ensinei que o investidor inteligente não confia na própria esperteza. Ele confia em processos. Ele cria regras que o protegem de si mesmo. Na prática, isso significa automatizar o ato de juntar dinheiro, definir um valor fixo, ainda que pequeno, e retirá-lo da equação mensal antes que qualquer outra decisão seja tomada. Não importa se são 5%, 10% ou menos. Importa que seja consistente e inegociável. Consistência vence intensidade. Sempre venceu. Um pequeno valor separado todos os meses, sem exceção, constrói algo muito mais poderoso do que grandes esforços esporádicos. Porque o dinheiro, assim como o comportamento, se compõe. O sistema silencioso também exige simplicidade.
Quanto mais contas, mais decisões. Quanto mais decisões, mais erros. Pessoas que juntam dinheiro de verdade têm estruturas financeiras simples, quase entediantes. Poucas contas, poucos produtos, poucas variáveis. Simplicidade não é pobreza, é eficiência. Quando você reduz a complexidade, reduz o atrito. Quando reduz o atrito, aumenta a probabilidade de sucesso no longo prazo. A maioria falha não por falta de inteligência, mas por excesso de decisões ruins acumuladas. Um sistema simples reduz drasticamente essa exposição. Na próxima parte, vou falar sobre o papel do tempo nessa estratégia silenciosa. E por que quem entende isso para de se desesperar e começa a jogar um jogo muito mais longo. O tempo é o seu maior aliado. Se você parar de lutar contra ele, poucas forças são tão mal compreendidas quanto o tempo. A maioria das pessoas o vê como inimigo. Sentem que estão atrasadas, que começaram tarde demais, que já perderam oportunidades. Essa mentalidade é devastadora. Eu sempre defendi que o tempo não pune quem começa tarde. Ele pune quem começa errado. A estratégia silenciosa para juntar dinheiro não tenta vencer o tempo. Ela se alia a ele. O maior erro que alguém pode cometer é tentar acelerar o processo. Quando você tenta correr demais, assume riscos desnecessários. Quando assume riscos desnecessários, coloca tudo a perder. O dinheiro cresce melhor em ambientes previsíveis, não em apostas. E previsibilidade só existe quando você aceita que progresso real acontece lentamente. A maioria quer ver resultados em meses, mas patrimônio é construído em anos. Às vezes, décadas. Esse intervalo não é um defeito do sistema. É o sistema. O tempo permite que pequenos comportamentos corretos se tornem grandes resultados. Mas ele exige algo raro: paciência sem recompensa imediata. Aqui está uma verdade que poucos aceitam. Juntar dinheiro é entediante no começo. Não há emoção. Não há aplauso. Não há sensação de vitória. O dinheiro cresce silenciosamente, quase invisível. E exatamente por isso, funciona. Pessoas impacientes interrompem o processo cedo demais. Mudam de estratégia. Buscam atalhos. Aumentam risco. E perdem o que já haviam construído. Eu sempre ensinei que o investidor inteligente respeita o poder da capitalização não apenas no dinheiro, mas no comportamento. Cada mês em que você junta, reforça o hábito. Cada ano, reforça a identidade. Você deixa de ser alguém que tenta poupar e passa a ser alguém que poupa. Essa mudança de identidade é mais importante do que qualquer número, porque hábitos sólidos sobrevivem a crises. Vontade momentânea, não. Quando você entende o tempo como parceiro, algo muda profundamente. Você para de se comparar, para de se apressar, para de se punir. Você passa a jogar um jogo diferente, um jogo que a maioria abandona cedo demais. E nesse jogo, simplesmente permanecer já é vantagem competitiva. Na próxima parte, vou falar sobre o papel da contenção consciente e por que gastar menos do que você pode não é fraqueza, mas uma das decisões mais inteligentes que alguém pode tomar. Gastar menos do que você pode não é sacrifício, é poder. Existe uma ideia profundamente equivocada na mente da maioria das pessoas, a de que gastar menos do que se pode é sinal de limitação. Eu nunca concordei com isso. Na minha experiência, gastar menos do que se pode é uma das formas mais puras de poder. É uma decisão silenciosa de não ser controlado pelo impulso, pela comparação ou pelo barulho externo. A sociedade moderna foi desenhada para fazer você sentir vergonha da contenção. Ela transforma prudência em medo, disciplina em privação e simplicidade em fracasso. Mas isso é uma inversão completa da realidade. Quem gasta tudo o que ganha não é livre. É dependente. Dependente do próximo salário, do próximo bônus, do próximo mês sem imprevistos.
Essa dependência cria ansiedade crônica, e pessoas ansiosas tomam decisões ruins. Sempre observei que os piores erros financeiros não surgem da falta de inteligência, mas da falta de margem. Quando você vive no limite, qualquer pequena pressão vira pânico. E pânico é inimigo da racionalidade. Gastar menos do que você pode cria espaço. Espaço financeiro, mental e emocional. Esse espaço é o que permite dizer não. Não a um emprego ruim. Não a uma oportunidade duvidosa. Não a uma decisão tomada às pressas. A maioria confunde conforto com consumo. Mas conforto real vem da previsibilidade. Saber que suas despesas são menores do que sua renda não traz euforia. Traz algo melhor: tranquilidade. E tranquilidade é um ativo extremamente subestimado. Pessoas tranquilas pensam melhor, investem melhor, escolhem melhor. Quando Warren e eu falávamos sobre margem de segurança, não estávamos falando apenas de balanços financeiros. Falávamos de vida. Uma vida com margem de segurança é aquela que não desmorona ao primeiro choque. Ela absorve impacto. Ela resiste. Gastar menos do que você pode é como reforçar a estrutura antes da tempestade. Talvez ninguém veja. Talvez ninguém elogie. Mas quando a tempestade chega, você permanece de pé. Outro ponto importante: quem controla seus gastos, controla seu tempo. Cada despesa fixa é uma promessa feita ao futuro. Uma promessa de que você continuará trabalhando para sustentá-la. Quando você reduz essas promessas, aumenta sua flexibilidade. E flexibilidade é liberdade. Liberdade para esperar, para escolher, para recusar. A maioria trabalha anos para comprar coisas que os obrigam a trabalhar ainda mais anos. Chamam isso de progresso. Eu chamo de armadilha. Progresso verdadeiro não é aumentar o padrão de vida. É aumentar o grau de controle sobre a própria vida. Você não precisa impressionar ninguém. Não precisa acompanhar o ritmo de consumo de outras pessoas. Não precisa justificar escolhas prudentes. A contenção consciente não é viver mal. É viver intencionalmente. É escolher gastar onde há valor real e cortar sem piedade onde há apenas hábito, vaidade ou distração. Sempre digo, não é o quanto você ganha que define sua trajetória, é o quanto você precisa para se sentir satisfeito. Quanto menor esse número, maior seu poder. No próximo bloco, vou falar sobre o erro mais comum que impede as pessoas de acumular patrimônio ao longo do tempo, mesmo aquelas que ganham bem. O erro silencioso que destrói anos de disciplina. Ao longo da minha vida, observei algo curioso. Muitas pessoas até conseguem começar bem. Elas aprendem a gastar menos, criam alguma disciplina, começam a poupar. Mas, depois de alguns anos, algo acontece. E esse algo destrói silenciosamente tudo o que foi construído. Esse erro não aparece como uma decisão ruim evidente. Ele surge disfarçado de progresso. Chama-se expansão automática do padrão de vida. Sempre que a renda sobe, o custo de vida sobe junto. Não por necessidade real, mas por permissão psicológica. Agora eu posso. Eu mereço. Isso é natural. Nada disso é verdade. Esse é um dos erros mais caros que alguém pode cometer, porque ele anula o efeito do tempo. E sem tempo, não existe capitalização. Já vi pessoas dobrarem a renda e continuarem financeiramente frágeis. Já vi pessoas ganharem muito bem e ainda assim viverem com medo. O problema não era o quanto ganhavam, era o quanto deixavam escapar. Sempre digo que o verdadeiro inimigo da construção de patrimônio não é a falta de dinheiro, é a falta de consistência. Quando seus gastos crescem junto com sua renda, você está apenas correndo mais rápido na mesma esteira. O esforço aumenta, mas a distância percorrida permanece a mesma. Isso cria uma ilusão perigosa. A sensação de avanço sem avanço real. As pessoas confundem conforto crescente com segurança crescente.
mas são coisas completamente diferentes. Segurança vem da diferença entre o que entra e o que sai. Conforto vem do que você consome. E quando o conforto cresce mais rápido do que a segurança, você está construindo uma vida instável. O erro silencioso é não estabelecer limites antecipadamente. Pessoas disciplinadas não decidem mês a mês quanto vão gastar. Elas decidem antes. Elas criam regras simples e as seguem mesmo quando poderiam quebrá-las. Regra é liberdade antecipada. Quando você define que vai manter seus gastos abaixo de um determinado nível, independentemente da renda, você protege o futuro do entusiasmo momentâneo. E entusiasmo é um péssimo conselheiro financeiro. O problema da expansão do padrão de vida é que ela raramente parece absurda no momento em que acontece. Cada aumento isolado parece razoável. Um carro um pouco melhor. Uma casa um pouco maior. Mais assinaturas. Mais compromissos. Mas a soma do razoável pode se tornar insustentável. Sempre observei que pessoas verdadeiramente ricas fazem o oposto. Elas permitem que a renda cresça, mas mantêm os custos sob controle. Não porque são avarentas, mas porque entendem o jogo. Elas sabem que o dinheiro mais poderoso não é o que você ganha, é o que você não precisa gastar. Esse excedente silencioso é o que se transforma em margem de segurança, em investimento, em opcionalidade. E opcionalidade é o ativo mais valioso que existe. Quando você tem margem, pode errar sem ser eliminado do jogo. Pode esperar quando os outros precisam agir. Pode comprar quando os outros vendem por medo. Sem margem, qualquer erro é fatal. Outro ponto importante. Quanto maior o padrão de vida, mais difícil é reduzi-lo. As pessoas se acostumam rapidamente ao conforto, mas sofrem profundamente ao perdê-lo. Por isso, subir rápido demais cria fragilidade emocional. E fragilidade emocional gera decisões financeiras ruins. A verdadeira inteligência financeira não está em subir rápido. Está em subir de forma sustentável. Crescer lentamente, mas de forma irreversível, sempre foi uma estratégia superior. Não há nada de errado em melhorar sua vida. O erro está em transformar todo ganho em obrigação permanente. Toda despesa fixa é uma âncora, e âncoras demais impedem movimento. No próximo bloco, vou falar sobre como transformar simplicidade em vantagem competitiva. Algo que poucos entendem, mas que separa quem constrói patrimônio de quem apenas ganha dinheiro. Simplicidade. Não é retrocesso, é vantagem competitiva. Poucas pessoas entendem isso, mas a simplicidade bem aplicada não é fraqueza. Ela é uma vantagem competitiva poderosa. Ao longo da minha vida, percebi que quanto mais simples era a estrutura de alguém, mais difícil era derrubá-la. E quanto mais complexa, mais frágil se tornava. A maioria associa simplicidade à falta de ambição. Isso é um erro conceitual grave. Simplicidade não é ausência de objetivos, é ausência de desperdício. Quando sua vida financeira é simples, você enxerga com clareza. E clareza é algo raro em um mundo barulhento. A complexidade cria confusão. Confusão gera erros. Erros custam dinheiro. Sempre observei que pessoas que acumulam patrimônio de forma consistente não vivem cercadas de decisões financeiras complicadas. Elas reduzem variáveis, poucas contas, poucos compromissos, poucas apostas. Isso não acontece por acaso. É estratégia. Cada decisão adicional consome energia mental. E energia mental é limitada. Quando você gasta sua energia lidando com boletos, parcelas, renegociações e urgências artificiais, sobra pouco espaço para pensar com profundidade. E pensar com profundidade é onde estão as melhores decisões financeiras. A simplicidade cria foco. E foco permite paciência. A maioria perde dinheiro porque não consegue esperar. Esperar por boas oportunidades. Esperar por preços razoáveis. Esperar por clareza.
Quem vive financeiramente apertado é forçado a agir. Quem vive com margem pode escolher. Essa diferença muda tudo. Uma vida simples financeiramente também reduz o medo. E o medo é um dos maiores inimigos do investidor racional. Pessoas com estruturas complexas vivem com medo constante de que algo saia do lugar. Uma despesa inesperada, uma queda de renda, um atraso. Esse medo contamina decisões. Já vi investidores inteligentes venderem bons ativos no pior momento simplesmente porque precisavam de liquidez imediata para sustentar um estilo de vida inflado. Não era falta de conhecimento, era falta de simplicidade. A simplicidade protege você de si mesmo. Ela cria um ambiente onde decisões podem ser tomadas com calma, não sob pressão. E decisões tomadas sem pressão tendem a ser melhores. Outro ponto essencial: simplicidade amplia o efeito do tempo. Quando seus custos são baixos e previsíveis, você pode deixar o capital trabalhar por mais tempo. E tempo é o ingrediente mais poderoso da construção de riqueza. As pessoas superestimam retornos extraordinários e subestimam o poder da constância. Mas constância só é possível quando a estrutura de vida não exige resultados imediatos. Simplicidade reduz a necessidade de pressa. E pressa é o inimigo da prudência. Sempre defendi que investir bem começa fora do mercado. Começa na forma como você organiza sua vida. Uma vida simples não chama a atenção, não gera aplausos, não cria inveja. Mas ela cria algo muito mais valioso: estabilidade. E estabilidade permite ousadia calculada. Pessoas simples podem assumir riscos inteligentes porque sabem que, se algo der errado, não serão destruídas. Já pessoas complexas vivem evitando riscos, mesmo quando são favoráveis, porque não podem se dar ao luxo de errar. Veja a ironia: quem vive de forma simples pode ser mais agressivo quando faz sentido. Quem vive de forma inflada precisa ser conservador por necessidade. Simplicidade não é viver pequeno. É remover o que não contribui para que o essencial cresça. Quando você simplifica, você ganha tempo, ganha atenção, ganha liberdade de escolha. E liberdade de escolha é o verdadeiro objetivo do dinheiro. No próximo bloco, vou falar sobre como transformar disciplina em um sistema automático, algo que elimina a dependência de força de vontade e torna o progresso quase inevitável. Disciplina não é força de vontade, é sistema. Se existe um mito que mais prejudica as pessoas financeiramente, é a ideia de que disciplina é uma questão de caráter heróico. Que você precisa acordar todos os dias motivado, firme, resistente, quase invencível. Isso é falso. Ao longo da minha vida, aprendi algo simples e desconfortável. Força de vontade é instável. E construir riqueza sobre algo instável é um erro de projeto. As pessoas que mais fracassam financeiramente não são as menos inteligentes. São aquelas que dependem da emoção correta no dia correto. Disciplina verdadeira não exige esforço constante. Ela exige estrutura. Sempre defendi que o comportamento humano é previsível. E justamente por isso pode ser administrado. Você não cria progresso tentando ser forte o tempo todo. Você cria progresso removendo a necessidade de ser forte. É por isso que sistemas funcionam melhor do que promessas. Um sistema financeiro bem desenhado toma decisões automaticamente, antes que a emoção entre em cena. Ele protege você do entusiasmo excessivo e do medo paralisante. A maioria das pessoas faz o oposto. Elas deixam decisões importantes para o calor do momento. Decidem quanto gastar depois de receber. Decidem quanto investir depois de sobrar, quando sobra. Decidem poupar quando dá. Isso não é disciplina. É improviso. Improviso funciona mal em finanças. Um sistema simples começa com prioridades claras. Primeiro, você se paga. Depois você vive com o restante. Essa ordem muda tudo. Quando você inverte essa lógica,
Transforma poupança e investimento em consequência, não em intenção. E consequências são mais confiáveis do que intenções. Sempre observei que pessoas que acumulam patrimônio não perguntam todo mês se vão investir. Elas já decidiram isso anos atrás. A decisão já foi tomada. O sistema apenas executa. Isso reduz atrito mental, reduz ansiedade, reduz erros. Outro ponto importante: sistemas funcionam melhor quando são simples. Quanto mais complexo o sistema, maior a chance de abandono. Quanto mais simples, maior a probabilidade de continuidade. Um bom sistema financeiro não exige acompanhamento diário. Ele exige consistência invisível. Pequenas decisões repetidas vencem grandes decisões esporádicas. As pessoas gostam de mudanças dramáticas, mas riqueza raramente é dramática. Ela cresce silenciosamente, quase sem chamar atenção. E isso incomoda quem vive em busca de estímulo constante. Um sistema bem desenhado também protege você dos próprios sucessos. Quando a renda aumenta, o sistema absorve o excesso antes que o estilo de vida se expanda. Ele cria um amortecedor entre ganho e gasto. Esse amortecedor é o que impede a armadilha da expansão automática do padrão de vida. Outro erro comum é acreditar que disciplina precisa ser rígida e punitiva. Não precisa. Ela precisa ser sustentável. Se o sistema é tão apertado que gera frustração constante, ele será abandonado. Se é flexível demais, não produz resultado. O equilíbrio está em criar regras claras, simples e respeitáveis. Regras que você consegue seguir mesmo em dias ruins. Porque dias ruins sempre existirão. A verdadeira vitória não é fazer tudo certo quando tudo está indo bem. É continuar fazendo o básico quando ninguém está olhando e nada parece urgente. Quando você transforma a disciplina em sistema, o progresso deixa de depender da sua disposição emocional. Ele acontece mesmo quando você está cansado, distraído ou desmotivado. Isso é poder. No próximo bloco, vou falar sobre tempo, paciência e por que a maioria das pessoas abandona o jogo exatamente quando ele começa a funcionar. Porque a maioria desiste justo quando o jogo começa a funcionar. Existe um ponto específico na jornada financeira em que quase todos falham. Não é no começo, quando tudo é difícil. É depois, quando tudo parece lento demais. Esse é o momento mais perigoso. As pessoas subestimam o tempo necessário para que decisões corretas mostrem resultado. Vivem esperando sinais rápidos de progresso. E quando esses sinais não aparecem, concluem que o método não funciona. Isso é um erro fatal. Ao longo da minha vida, percebi que o tempo não recompensa a pressa. Ele recompensa a permanência. A maioria das pessoas abandona bons hábitos não porque eles são ruins, mas porque são entediantes. Não há aplausos. Não há validação social. Não há sensação imediata de vitória. E o cérebro humano foi programado para buscar estímulo, não estabilidade. Investir, poupar, manter gastos sob controle, seguir um sistema, tudo isso funciona lentamente no início. Tão lentamente que parece inútil. Mas é exatamente nesse período que a base está sendo construída. Sempre comparei esse processo à construção de um edifício. Nos primeiros meses, tudo acontece abaixo do solo. Fundação, estrutura, reforço. Para quem olha de fora, parece que nada está acontecendo. Mas é ali que se decide se o prédio vai durar décadas ou desmoronar ao primeiro vento forte. A maioria desiste nessa fase invisível. Eles mudam de estratégia, buscam algo mais rápido, trocam consistência por excitação e acabam sempre no mesmo lugar. O tempo é o elemento mais mal compreendido das finanças pessoais. As pessoas querem resultados de longo prazo com comportamento de curto prazo. Isso não funciona. Quando você começa a investir de forma disciplinada, os primeiros anos parecem frustrantes. O patrimônio cresce pouco, os números parecem pequenos, mas o que cresce não é apenas o capital.
É o sistema, é o hábito, é a previsibilidade. E isso tem valor. A maioria não entende que o maior retorno do início não é financeiro. É comportamental. Você aprende a viver com menos. Aprende a esperar. Aprende a não reagir a cada ruído. Essas habilidades são raras e, exatamente por isso, extremamente valiosas. Chega um momento, e ele é inevitável para quem persevera, em que o efeito do tempo começa a aparecer. Não como um evento dramático, mas como uma mudança de inclinação. O crescimento deixa de ser linear e passa a ser composto. E quem não aguentou o tédio inicial nunca chega a esse ponto. É por isso que digo: a paciência não é uma virtude passiva. Ela é uma estratégia ativa. Pessoas pacientes não estão esperando. Estão permitindo que processos corretos façam seu trabalho. A pressa faz você pular etapas. E etapas puladas cobram juros altos depois. Outro erro comum é medir progresso com métricas erradas. As pessoas olham apenas para o saldo, mas deveriam olhar para a distância entre renda e gasto, para a estabilidade das decisões, para a redução de ansiedade. Esses são sinais reais de progresso. Quem só se motiva por números grandes desiste cedo. Quem entende o processo permanece. Sempre observei que os maiores vencedores não eram os mais inteligentes, mas os mais persistentes. Eles não tentavam ser brilhantes, tentavam ser consistentes. E consistência, aplicada por tempo suficiente, vence quase qualquer vantagem inicial. No próximo bloco, vou falar sobre o ponto final dessa jornada, quando o dinheiro deixa de ser o centro das decisões e passa a ser apenas uma ferramenta. Quando o dinheiro para de ser o centro e vira ferramenta, existe um momento específico na jornada financeira que poucas pessoas alcançam. Não é quando você ganha muito. Não é quando acumula um grande patrimônio. É quando o dinheiro deixa de ocupar o centro da sua mente. Ao longo da minha vida, percebi que o objetivo final nunca foi enriquecer. Foi reduzir a dependência. Dependência do próximo salário. Dependência da próxima decisão certa. Dependência da sorte. Quando você constrói margem, simplicidade, disciplina e paciência, algo muda silenciosamente. O dinheiro passa a obedecer você, e não o contrário. Nesse ponto, as decisões deixam de ser guiadas por medo ou urgência. Você não pergunta mais: quanto isso rende? Você pergunta: isso faz sentido? Essa mudança é profunda. A maioria vive com o dinheiro como centro emocional da vida. Cada gasto gera culpa. Cada perda gera pânico. Cada oportunidade gera ansiedade. Isso não é riqueza. É escravidão sofisticada. Quando o dinheiro vira ferramenta, ele perde o poder psicológico sobre você. Ele se torna um meio, não um fim. Você passa a enxergar escolhas com mais clareza. Empregos deixam de ser jaulas. Investimentos deixam de ser apostas emocionais. Consumo deixa de ser compensação. Sempre defendi que o maior retorno financeiro é a paz de espírito, porque ela melhora todas as outras decisões. Pessoas tranquilas erram menos, reagem menos e observam mais. Essa tranquilidade não nasce do acaso. Ela é construída. Ela nasce de gastar menos do que se ganha, de manter o padrão de vida sob controle, de criar sistemas que funcionam sem exigir heroísmo diário, de permitir que o tempo faça seu trabalho. Quando você chega a esse ponto, algo curioso acontece. Você para de se comparar. Não precisa provar nada. Não precisa acompanhar ninguém. Não precisa correr atrás de símbolos externos de sucesso. Seu foco muda do parecer para o ser. O dinheiro deixa de ser uma medida de valor pessoal. Passa a ser apenas um recurso a ser alocado com inteligência. É nesse estágio que as melhores decisões surgem, porque elas não são tomadas sob pressão. Sempre observei que os erros mais caros nascem da urgência, e a urgência quase sempre é fruto de uma vida mal estruturada. Quando você estrutura bem sua vida,
A urgência desaparece. E com ela, desaparecem muitos erros. O verdadeiro sucesso financeiro não é viver cercado de luxo, é viver cercado de escolhas. Escolher trabalhar menos, escolher dizer não, escolher esperar. Essa capacidade de escolha é rara e, justamente por isso, extremamente valiosa. Se existe uma mensagem final que quero deixar, é esta: riqueza não é sobre adicionar cada vez mais coisas à sua vida. É sobre remover o que te torna dependente. Menos ruído, menos pressa, menos obrigações desnecessárias, mais clareza, mais tempo, mais controle. Quando você constrói sua vida dessa forma, o dinheiro faz o que sempre deveria ter feito: trabalhar em silêncio a seu favor. E você, finalmente, passa a viver com previsibilidade, dignidade e paz. Esse sempre foi o verdadeiro objetivo.